É com muito carinho que chegamos novamente a você com o Simpasso na TV. Hoje nós temos a presença do nosso amigo Eduardo Pereira Pinto, que vamos discorrer sobre alguns assuntos que foram trazidos no 7º seminário com o Magistério Municipal. Eduardo, que foi tão bom que os colegas começaram a suscitar algumas perguntas, que hoje nós temos a oportunidade aqui, com a tua presença, de dar essas respostas aos nossos associados, a todos aqueles que prestigiam o Simpasso na TV, com a tua presença. Então eu tenho certeza que vai ser um programa muito bom e que vai trazer muitas respostas que ficaram, trouxeram nesse seminário. As pessoas quando terminou, o outro peletrô entrou e as pessoas ainda ficavam perguntando sobre o teu tema, que foi Previdência e a reforma da Previdência e os reflexos que dela pode ocorrer para o funcionalismo público e até para a esfera privada. Pois bem, então, gostaria, Eduardo, que você se apresentasse aos nossos servidores municipais, aqueles que prestigiam o Simpasso na TV. Primeiramente, eu agradeço pela lembrança, pelo retorno. Bom, eu sou o Eduardo, sou formado em Economia pela URGS, cursei mestrado em Finanças e Contabilidade pela URGS também. Atualmente eu faço pós-graduação em Direito Previdenciário e atuo na área de consultoria de investimentos para os regimes próprios de Previdência. Um dos meus clientes é o próprio IPASSO, Instituto de Previdência aqui de Passo Fundo. Certo. Aproveitando o gancho, o Instituto de Previdência Social nossos municipais de Passo Fundo, conhecido como IPASSO, é um instituto de regime próprio que nós temos. Eu gostaria que você mencionasse o que é o Instituto de Regime Próprio hoje, o IPASSO. Então, num ponto de vista um pouquinho mais amplo, um regime próprio é quando o ente, no caso a Prefeitura aqui de Passo Fundo, abdica de contribuir para o regime geral e constitui o seu regime próprio. Logo, é esse regime próprio o responsável por fazer os pagamentos. Esse regime próprio funciona através de uma autarquia, que é o Instituto de Previdência, o famoso IPASSO. Como é que funciona o IPASSO? Para a gente ter uma visão global também do funcionamento do Instituto. A gente tem um órgão gestor de Previdência, que é composto pelo presidente, pelo diretor financeiro, pelo diretor administrativo e pelo quadro de funcionários. E dentro dessa estrutura a gente também tem o Conselho Deliberativo, responsável por normatizar e tomar as decisões, o Conselho Fiscal e o Comitê de Investimentos. Então, globalmente, a gente tem essas pessoas dentro da estrutura, dentro do Instituto de Previdência de Passo Fundo. Perfeito. Eu que tu citaste, até para que os nossos associados saibam, e até as pessoas que prestigiam sempre o Simpasso na TV entendam, tu citaste o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal. Me fale hoje quais as atribuições do Conselho Deliberativo. Então, o Conselho Deliberativo ele é o órgão máximo dentro da estrutura. Ele é o responsável por tomar as decisões, por normatizar o funcionamento do Instituto. Atualmente, esse Conselho Deliberativo ele é composto por 5 pessoas, tá? 2 pessoas indicadas pelo Poder Executivo e 3 pessoas eleitas por você, servidor. Então, a maioria da decisão está na mão do servidor indiretamente através dos seus eleitos. Toma decisão sobre normatização, funcionamento do IPASSO, qualquer mudança da lei específica passa anteriormente, antes de ir para a Câmara, por esse Conselho Deliberativo. É ele que aprova a política de investimentos, por exemplo, que é o documento que postula onde os recursos, fruto da tua contribuição, vão ser aplicados. Então, ele tem uma importância muito grande dentro da estrutura. Esse comitê, esse conselho, composto por 5 pessoas. Conselho Deliberativo. Isso. E para que os nossos colegas e até saibam um pouco mais, e tu falaste e explanaste sobre as atribuições, a competência, enfim, do Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal. Quais são as atribuições do nosso Conselho Fiscal, do regime próprio de IPASSO? Quais são as atribuições? O que eles fazem? Então, como qualquer outro Conselho Fiscal,
A função específica dele, ampla, é fazer a fiscalização. Fiscalização das contas, fiscalização dos balancetes, fiscalização de todo o orçamento e execução do orçamento durante o decorrer do bimestre ou do ano. É importante destacar também que esse Conselho Fiscal, uma de suas funções determinadas na lei específica que criou o IPASSO, de acompanhar para ver se a legislação vigente está sendo cumprida ou não. Então, é ele que vai examinar para ver se toda aquela legislação, que é uma legislação extensa, uma legislação bastante robusta, está sendo cumprida ou não. Então, tal qual o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal tem uma importância muito grande. Tal qual o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal é composto por 5 pessoas também. Perfeito. Então, agora nós explanamos um pouco, aprendemos a conhecer um pouco mais sobre o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, mas nós também gostaríamos que tu nos trouxesse para que os nossos servidores, associados do IPASSO, né, e os colegas que prestigiam também o Simpasso na TV, qual a competência e qual as atribuições do Comitê de Investimento do nosso regime próprio do IPASSO? O Comitê de Investimentos é bastante importante dentro da estrutura. Só recapitulando o que eu disse anteriormente, a política de investimentos, que é o documento mais importante na aplicação dos recursos, ela é definida pelo Conselho Deliberativo. Esse Conselho Deliberativo aprova a política que vai vigorar durante todo um determinado ano. Por exemplo, até 31 de dezembro do ano passado, eles aprovaram uma política que vigora durante o ano de 2016. Quem vai executar essa política, quem efetivamente vai colocar essa política de investimentos em prática, vai ser o Comitê de Investimentos juntamente com o diretor financeiro. Esse Comitê de Investimentos é uma reunião de pessoas que senta uma vez por mês, examina o ambiente macroeconômico, examina as perspectivas para a economia para os próximos anos, para os próximos meses e toma a decisão de alocação. Então, a alocação dos recursos não é feita só por uma pessoa, é feita por esse colegiado, por esse comitê de investimentos, com base no documento chamado Política de Investimentos, que anteriormente foi aprovado lá pelo Conselho Deliberativo. Então, é tudo encadeado. As decisões não saem de uma cabeça só. As decisões elas são pensadas, primeiro lá no Conselho Deliberativo, depois tomadas mensalmente através do Comitê de Investimentos. Fiscalizadas pelo Conselho Fiscal. Perfeito, e fiscalizados pelo Conselho Fiscal. Isso. Então, nós agora, para que os colegas entendam, nós falamos, né, do Instituto, da sua competência, das suas atribuições, de como ele é composto, mas para que as pessoas saibam, né, e foi importante, né, tudo fez essa explicação no nosso 7º seminário do Magistério Municipal, mas é bom que a gente faça novamente essa explanação, para antes de entrarmos aqui na próxima pergunta, que é um dos focos e foi uma das coisas que as pessoas muito perguntaram, que os colegas lá perguntaram, é a questão da reforma previdenciária. Se realmente vier a se consolidar a reforma previdenciária, Eduardo, como vai ficar os servidores que já contribuíram por um longo período e tem um direito à aposentadoria especial? Hoje o nosso magistério municipal, e tem muitas categorias, tanto na esfera pública como na esfera privada, que já contribuíram muito tempo, né? E olha, eu tenho aposentadoria especial. Como vai ficar essa aposentadoria especial se realmente vier a se consubstanciar essa reforma previdenciária vir ser implementada por este governo? Excelente pergunta. Um dos pilares dessa reforma da Previdência é a idade mínima de 65 anos para homem e para mulher e a extinção da aposentadoria especial. Tá? Esse é um dos bastiões da reforma que certamente não vão abrir mão durante as discussões e o processo de aprovação. Toda reforma sempre tem uma regra de transição. Tá? Hoje, como a gente está fazendo essa conversa aqui só com base no que a gente acha que vai acontecer, não tem nada pautado ainda no Congresso, também a gente acha que vai acontecer uma regra de transição a partir de 50 anos. Tá? Pessoas com 50 anos vão estar nessa regra de transição, quem tem menos de 50 anos não está. Então, teoricamente, se essa regra de transição de fato ocorrer, quem tem menos de 50 anos
vai perder o direito à aposentadoria especial, e quem tem mais de 50 anos vai ter uma regra de transição, mas não vai, com certeza, ter os mesmos direitos que tinham ou que têm. Perfeito. Em síntese, se realmente for implementado essa reforma, ela vai ser, o reflexo vai trazer uma prejudicialidade a todos os segmentos, seja ele no segmento dos servidores público ou privado, né? Porque assim, a categoria especial está contemplada tanto com os trabalhadores públicos como os trabalhadores da esfera privada. Então, seguindo essa conjectura, né, e tu fala que realmente hoje não tem uma propriedade a ser seguida, mas com base em alterações feitas anteriormente e que se possa realmente se consubstanciar nesta reforma, existirá então poderá existir uma regra de transição, mas que também irá trazer uma prejudicialidade às categorias que hoje, né, conquista histórica de muita luta, essas categorias que têm regime, hoje são contempladas com aposentadoria especial, elas infelizmente perderão, ou seja, haverá um regresso para esses trabalhadores que conseguiram, com labuta, com luta, com movimentos históricos, a consubstanciar, a ter, né, granjeado êxito em ter uma aposentadoria especial. E diga-se passagem, né, Eduardo, a categoria que ela tem uma aposentadoria especial, ela granjeou esse êxito, ela obteve esse direito, né, não por um mero formalismo de lei, porque realmente se fez através de estudo, se mostrou que realmente se fazia necessário que essas categorias tivessem sim essa aposentadoria especial, ou seja, de toda sorte, se esta propositura por este governo federal vir ser implementado esta reforma, trará uma prejudicialidade, então, segundo uma avaliação de ti como um economista, trará certamente, né, uma prejudicialidade às nossas categorias que hoje são agraciadas com uma aposentadoria especial. Perfeito, como tu muito bem colocaste, a aposentadoria especial não é nenhuma vontade divina. Ela foi conquistada com critérios técnicos. Para os professores, por exemplo, houve todo um estudo técnico e com base nesses estudos técnicos, devido às atividades desempenhadas pelos professores e com a luta de todas as categorias, é que se conseguiu alcançar o direito de aposentadoria especial. Seja como for, havendo ou não havendo regras de transição, haverá retrocesso. Porque todas as regras do jogo que nós temos hoje para a aposentadoria especial, ela vai mudar. Para quem tem menos de 50 anos, se esse for o ponto de corte, quem tem menos de 50 anos vai passar a jogar com outras regras completamente diferentes das que a gente tem hoje. Ou seja, sem aposentadoria especial. Se, de fato, e salientando novamente, a regra de transição for 50 anos, esse sujeito, esse servidor, que já contribuiu por um longo período, ele vai ter que pagar um pedágio. Esse pedágio vai ser a mudança das regras do jogo. E muito mais do que pagar um pedágio, muito mais do que mudar regras do jogo, isso, de fato, é uma perda de direito, e uma perda de direito sem fundamentação. Muito pelo contrário, tem fundamentação técnica para nós termos a aposentadoria especial e não para tirar ela. Então, nós vamos para um breve intervalinho e logo mais voltaremos com o Simpasso na TV, dando prosseguimento aos reflexos que trarão se realmente a reforma previdenciária for implementada. Voltamos com Simpasso na TV para dar
prosseguimento a um assunto que mexe com a vida dos nossos trabalhadores, da esfera pública, da esfera privada. Aqui estamos com um economista, Eduardo Pereira Pinto, e temos várias perguntas que os nossos colegas nos trouxeram, e hoje, com sede de respostas, né, estamos aqui buscando exaurir o máximo possível do teu conhecimento aqui, para que as pessoas venham a serem agraciadas, né, com perguntas que realmente, não somente no nosso segmento público, mas eu tenho certeza que na esfera privada também as pessoas têm muitas perguntas, se realmente ver assim implementada essa reforma, que é um retrocesso na área previdenciária. Mas uma das perguntas que eu quero te fazer é com relação à alíquota de decontribuição. Se vier a ser implementada essa reforma, ela poderá sofrer também um avanço, uma majoração, ou irá continuar a mesma? Eu gostaria que tu fizesse uma abordagem, uma colocação referente à alíquota. Perfeito. Atualmente, o que está em pauta, o que o governo vem propalando, é uma mudança no plano de benefício. Mudar as regras para eu conseguir ter acesso ao plano de benefício. Idade mínima, tempo de contribuição mínimo, enfim. Seja como for, se essas reformas forem aprovadas, se de fato a luta não for suficiente para conseguir barrar essas reformas, isso vai ter impacto financeiro de fato só daqui a uns 10, 15 anos. Tá? O plano de benefício, então, é a saída de recursos de dentro do regime geral. Dado que o regime geral, depois dessa reforma do plano de benefício, só vai ter impactos financeiros daqui a 10, 15 anos, é uma grande possibilidade que o governo mexa no plano de custeio. O que é o plano de custeio? É a alíquota que ele cobra do trabalhador para custear esse plano de benefício. De novo, trabalhando nessa área cinzenta, nas possibilidades, já se aventou, inclusive, o representante do governo que está com a incumbência de conversar sobre a reforma da Previdência, ele já aventou um aumento de alíquota, de 11% para 12%, algumas matérias já estão falando que vai para 14%, enfim. E é factível pensar isso? Sim, é factível pensar isso. Dado que a gente tem um rombo bastante grande nas contas públicas, e principalmente na Previdência, tem que ter uma entrada de caixa imediata. E uma entrada de caixa imediata só vai acontecer ou se tu aumentar o emprego, aumento do emprego depende de recuperação da economia, que demora bastante para acontecer, ou se tu aumentar a alíquota. Bastante importante destacar que, se eles fizerem essa mudança robusta que eles querem fazer no plano de benefício, fazer uma mudança no plano de custeio é fácil, vai no pacote. Perfeito. Ou seja, possivelmente, se houver a reforma, há possibilidade de ser implantado também, né, uma majoração da alíquota, que também quem paga a conta é o trabalhador, infelizmente. Mas outra pergunta que também nós recepcionamos, né, e que tanto a esfera pública como privada, como bem faço questão de colocar aqui, é a questão dos reflexos dos servidores públicos na idade mínima do tempo de contribuição. Hoje hoje essa matéria, né, ela é muito propalada pela idade mínima de contribuição. Tem pessoas que, no meu caso, eu iniciei a trabalhar com carteira assinada aos 16 anos. E hoje, a lei em vigência, aos 60 anos, eu estaria com 42 anos de contribuição, e com 60 anos. Então, eu estaria com tempo de sobra já para me aposentar quando eu
tivesse meus 60 anos, hoje eu, né, não tenho 60 anos, né, mas quando eu fizesse meus 60 anos, eu estaria com 42 anos de contribuição. Ou seja, a lei hoje que está em vigência, eu poderia estar aposentado. No entanto, com esta reforma, né, traz, né, a possibilidade de ser implementado uma idade mínima de aposentadoria. Eu gostaria que tu fizesse essa explanação para que os nossos colegas, né, dirimissem um pouco desta dúvida aí. Então, hoje nós temos dois tipos de aposentadoria, né? Ou por tempo de contribuição ou por idade mínima, e isso no setor público. O que essa reforma quer fazer? Quer excluir a aposentadoria por tempo de contribuição e deixar apenas a aposentadoria por idade. Independente se você começou a trabalhar com 18 anos ou 30 anos, passando essa reforma, você só vai se aposentar com 65 anos de idade. Isso pode gerar um grande desincentivo. Como as regras seriam 65 anos de idade e 35 anos de contribuição, uma pessoa que tem capacidade, que pode fazer isso, teria incentivos para começar a trabalhar com 30, contribuir os 35 anos, se aposentar com 65 anos. E quem precisa trabalhar, o trabalhador de fato, aquele que precisa colocar o meio de subsistência na mesa, vai começar a trabalhar com 18, 16 anos, vai trabalhar até quando, Eduardo? Até os 65. Vai ficar meio século contribuindo, porque não vai ter mais aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria vai ser por idade. Tu tens que ter a idade e o tempo de contribuição, e não uma coisa ou outra. Isso gera um grande desincentivo que o governo quer resolver através de pontuações. O governo quer fazer com que o trabalhador tenha mais incentivos para continuar contribuindo e contribuir por um grande período, e contribuindo por um grande período, lá quando ele for se aposentar, ele vai se aposentar com um percentual maior, né, de até 100% da média dos 180 meses que ele poderia contribuir para fazer o salário de contribuição dele. Ou seja, de toda sorte, também é extremamente prejudicial. Haja vista que o que propalam tanto que as pessoas hoje estão com, né, vivem, né, a idade média das pessoas aumentou, isso não é bem verdade. Porque tem trabalhos aí, principalmente, e os trabalhos que hoje preconizam, principalmente essas que têm aposentadoria especial, que exigem, né, e hoje elas têm aposentadoria especial, ganharam, porque essa profissão exige mais da pessoa, né, certamente ela não conseguirá a chegar no final da sua vida e ter uma aposentadoria. Infelizmente ela poderá morrer trabalhando, né, porque ela não vai ter mais tempo de contribuição, ela vai ter que se aposentar só por idade, ou seja, com 65 anos de idade. Como é que um professor vai conseguir ficar dentro de uma sala de aula, né, até os 65 anos de idade, numa profissão extremamente desgastante e estressante? A outra profissão é os nossos policiais, sejam militares, das Forças Armadas, sejam das Forças Auxiliares, os nossos policiais militares, Brigada Militar, policiais civis, SUSEP e tantas outras categorias, né, na área da saúde também. Como vão poder ficar até 65 anos de idade trabalhando? Ou seja, infelizmente é algo meio forte de falar, mas muitos iriam morrer trabalhando e não iriam conseguir se aposentar. Então, para ver o tamanho da prejudicialidade que poderá ter de reflexo se realmente for implementado esta reforma previdenciária. Mas eu gostaria de deixar bem claro, né, que nós, como Simpaz, como sindicato, junto à nossa Federação Fezes-Mergues, junto à União Geral dos Trabalhadores e tantas outras centrais sindicais, estamos imbuídos, né, para que isso não passe, nós consiga vencer. É uma luta quase que desleal, né, Eduardo? Porque estamos lutando com um gigante,
né? Para que isso não venha a ser patrolado, esses direitos dos trabalhadores, esse direito que foi conquistado, né, por todos, e infelizmente temos um governo que quer patrolar. Eu acho que essa é a expressão, né, nesses direitos, vindo a simplesmente de uma hora para outra abruptamente extirpá-los, né, do nosso seio da sociedade, das pessoas, da comunidade, trazendo sim uma prejudicialidade muito grande, porque, como tu bem colocaste, não foi por um mero acaso que essas pessoas conseguiram ter a aposentadoria especial, ou que a lei hoje contempla por tempo de contribuição e até pela idade, mas infelizmente nós estamos com isso hoje em voga, e esperamos sim que quando nós chamarmos, fizermos um chamamento, seja a todo o nosso funcionalismo público ou a comunidade, para engajar-se nessa luta, para que realmente esses governos não venham a tripudiar em cima de nossos direitos, nós encontre respaldo e união para que nós consiga derrubar esse tipo de nuance aí que vem em detrimento dos direitos dos nossos, tanto funcionalismo público como da esfera privada. É importante destacar, ainda em linha com o que tu estava colocando, que essas reformas, para a maioria dos trabalhadores, têm efeitos ex post. Vai demorar ainda para ele ser impactado por essa reforma. Por exemplo, uma pessoa com 30 anos pode não dar tanta importância para essa reforma, porque ele só vai se aposentar lá na frente. Ela causa, nesse momento, maior frisson na pessoa que está próxima de adquirir o direito. Mas tanto essa pessoa que está próxima de adquirir o direito, de fato se aposentar, quanto pessoas com a minha idade, elas devem estar muito atentas a essa reforma da Previdência. Porque por mais que seja daqui a 20, 30 anos, tu vai ser afetado por isso. Então é importante preservar os direitos agora. Porque se as regras mudarem, os teus direitos que hoje existem vão simplesmente sumir. E por isso, voltando na tua pergunta lá do início do bloco, quanto ao aumento da alíquota, o que o governo pode fazer, ainda em linha com isso que eu estou levantando? Para não impactar o trabalhador de saída, ele pode aprovar mudanças no plano de benefícios e 1, 2 anos depois, aí sim aumentar a alíquota. Porque aumentar a alíquota te dá um impacto direto, te dá um impacto hoje, a partir de agora. Então, para não gerar esse impacto a partir de agora, uma primeira parte da reforma pode ser no plano de benefício, idade mínima, tempo de contribuição, e uma outra reforma, 2, 3 anos lá na frente, aumento da contribuição. Qual seria a justificativa para isso, Eduardo? O governo usaria como justificativa que aquelas mudanças no plano de benefício, e ele já sabe disso, é só fazer conta que aquelas mudanças no plano de benefício não trariam imediatamente impactos financeiros. Esse impacto financeiro, então, teria que vir a partir do aumento das alíquotas de contribuição. Então, é muito, muito importante estar atento a essas reformas, porque elas nunca vêm sozinho e elas são, de fato, um retrocesso. Eduardo, para tranquilizar também os nossos colegas servidores municipais, ativos e aposentados, eu gostaria que tu fizesse uma abordagem, né, para todos que estão hoje na ativa, aqueles que irão se aposentar, né, de como está hoje a saúde financeira do nosso Instituto de Previdência, o Instituto de Previdência, Regime Próprio, o IPASSO, aqui de Passo Fundo. Como está a saúde financeira? Então, para tranquilizar todo mundo, o Instituto é solvente, tá? Isso quer dizer que ele vai ter recursos cumprindo todos os pagamentos de alíquota, tudo que é previsto, para fazer o pagamento dos benefícios de aposentadorias e pensão. É bom destacar também que todo santo ano é feito um cálculo chamado cálculo atuarial para determinar as alíquotas e para ver de fato se o Instituto tem saúde financeira para cumprir as suas obrigações ou não. Todo santo ano se faz, todo santo ano se determina a alíquota, todo santo ano se paga. Enquanto estiver cumprindo tudo isso, o IPASSO vai estar saudável do ponto de vista econômico-financeiro. Muito
Muito obrigado, então, Eduardo, por estar aqui conosco no Simpasso na TV. Agradeço em nome de toda a nossa diretoria do Simpasso e de todos os servidores a tua predisponibilização quando nós ligamos e tu prontamente se predispôs a vir a responder a essas perguntas que surgiram, então, posteriormente à tua vinda como preletor do nosso 7º seminário do Simpasso, né? E também aproveito novamente para te agradecer, que foi um sucesso. Então, se surgiram perguntas, é porque a tua palestra realmente foi muito boa, como a todos os outros também foram boas. E, novamente, utilizando esse espaço, muito obrigado e até um próximo programa Simpasso na TV.